Você sabia que a Bíblia oferece respostas poderosas para aqueles que estão lutando contra as dívidas e a pressão financeira? Sim, a sabedoria divina contém os ensinamentos e princípios fundamentais que podem não só te ajudar a sair das dívidas, mas também transformar sua vida financeira para sempre. Mas o que talvez você não saiba é que os segredos para a liberdade financeira não estão em mais trabalho, mais renda ou em fórmulas mágicas. Eles estão nas práticas que a Bíblia já nos ensinou há séculos, que envolvem sabedoria, fé e responsabilidade. Se você sente que está preso em um ciclo de dívidas que não tem fim, é hora de olhar para os ensinamentos bíblicos que podem romper esse ciclo e te colocar no caminho da prosperidade duradoura. Pode parecer difícil, talvez até impossível, mas a Bíblia nos diz que não há dívida maior que a providência divina. O que você fará com o que aprendeu até agora pode ser o divisor de águas na sua jornada financeira. Neste vídeo, vamos compartilhar as 5 lições mais poderosas ensinadas pela Bíblia para quem deseja sair das dívidas e alcançar uma vida financeira mais equilibrada e abençoada. São passos simples, mas profundos, que você pode aplicar hoje mesmo, independente de sua situação atual. Não importa o tamanho da dívida ou quão difícil a situação pareça. Essas lições podem te ajudar a dar os primeiros passos rumo à verdadeira liberdade financeira. Agora, você está pronto para aplicar a sabedoria bíblica na sua vida financeira? Vamos juntos descobrir como você pode sair das dívidas e alcançar o sucesso, vivendo de acordo com os princípios divinos. Tópico 1. Abrace a responsabilidade financeira, menos o caminho bíblico. A primeira e mais poderosa lição para sair das dívidas, segundo a Bíblia, é abraçar a responsabilidade financeira. Isso começa com o reconhecimento de que somos mordomos dos recursos que Deus nos confia. Em Lucas 16:11, Jesus nos ensina: se, pois, vocês não forem fiéis em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Esse versículo fala sobre a importância de administrar sabiamente os bens que temos, não apenas os espirituais, mas também os materiais. Se não somos fiéis nas finanças que temos agora, não podemos esperar que Deus nos confie mais. Muitas vezes, a razão pela qual as pessoas se endividam é que elas não têm um controle adequado sobre suas finanças. Vivemos em uma sociedade consumista, onde somos bombardeados por propagandas e ofertas, levando-nos a comprar coisas das quais realmente não precisamos. A Bíblia, no entanto, nos ensina a viver dentro de nossos meios e a sermos responsáveis em relação ao que possuímos. Em Provérbios 22:7 lemos: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso nos lembra que quando vivemos além das nossas possibilidades, nos tornamos escravos das dívidas. Portanto, a primeira lição bíblica é assumir total responsabilidade pelas finanças que Deus nos deu, controlando nossos impulsos de consumo e agindo com sabedoria. Essa responsabilidade financeira também envolve a honestidade ao lidar com o dinheiro. Muitas pessoas caem em armadilhas financeiras por não serem transparentes consigo mesmas sobre sua situação financeira. Se você tem dívidas, o primeiro passo para superá-las é ser honesto sobre quanto deve e para quem. Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem com fidelidade são o seu deleite. A Bíblia nos ensina que a honestidade e a fidelidade nas finanças são fundamentais para alcançar a prosperidade verdadeira. Se você não tem um controle real sobre o que está gastando e acumulando, como pode esperar melhorar sua situação financeira? Porém, essa responsabilidade vai além do simples controle sobre o dinheiro. A verdadeira sabedoria financeira bíblica também envolve um compromisso de fidelidade a Deus em todas as áreas, incluindo as finanças. Em Malaquias 3:10, Deus nos desafia: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês uma bênção tão grande que não haverá espaço suficiente para guardá-la. Este versículo nos lembra que, quando somos fiéis a Deus com nossos recursos,
Ele promete prover abundantemente. No contexto de dívidas, isso significa que a fidelidade com nossos recursos e a prática do dízimo podem ser um passo importante para restaurar nossas finanças. Essa responsabilidade também envolve a prevenção de dívidas desnecessárias. A Bíblia nos alerta contra o risco de cair em dívida, especialmente em um mundo que valoriza o consumo desenfreado. Como vimos em Provérbios 22:7, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E viver constantemente endividado é uma das formas mais certeiras de perder nossa liberdade financeira. Evitar a dívida biblicamente significa saber distinguir entre necessidades reais e desejos temporários. Não podemos ceder à tentação de consumir com base no que os outros estão fazendo ou no que a sociedade nos impõe. A sabedoria bíblica nos ensina a viver dentro dos nossos meios, planejando nossas finanças de forma a não nos comprometer com dívidas que nos escravizem e nos afastem da liberdade financeira. Por fim, o primeiro passo para sair das dívidas, segundo a Bíblia, é assumir a responsabilidade de nossas finanças, reconhecendo que somos administradores dos bens que Deus nos confia. Isso inclui ser fiel no pagamento de nossas dívidas, viver dentro dos nossos meios e evitar o consumo impulsivo. Quando fazemos isso, começamos a alinhar nossa vida financeira com os princípios divinos. E Deus, como nosso provedor, promete nos abençoar com sabedoria e prosperidade. Tópico 2. Lição 2-. Como vencer a ganância segundo a Bíblia. Ganância é um dos maiores obstáculos que nos impedem de alcançar a verdadeira prosperidade financeira. A Bíblia é clara sobre os danos que a ganância pode causar, tanto na nossa vida pessoal quanto nos nossos negócios. Em 1 Timóteo 6:10 lemos: "O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." Esse versículo revela um princípio fundamental da sabedoria financeira bíblica. O desejo incessante por riquezas pode nos desviar do verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas e, ao invés de nos trazer felicidade, cria um ciclo de insatisfação e destruição. A ganância é mais do que simplesmente desejar riquezas. Ela é a obsessão pelo acúmulo e pela busca insaciável por mais, sem considerar as consequências para os outros ou para nossa própria alma. Em Lucas 12:15, Jesus nos adverte: "Cuidem-se e fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância." A vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Esse ensinamento é poderoso porque nos lembra que a verdadeira felicidade não está no dinheiro ou nas posses materiais, mas em viver uma vida equilibrada e alinhada com os valores espirituais. Quando colocamos nosso foco no acúmulo de riquezas, estamos nos afastando do propósito de Deus para nossas vidas, que é viver com contentamento, paz e amor ao próximo. Para vencer a ganância, a Bíblia nos ensina a ter um coração generoso. Em Atos 20:35, lemos: "Há mais felicidade em dar do que em receber." A generosidade é o antídoto para a ganância. Quando vivemos com um coração disposto a dar aos outros, seja com dinheiro, tempo ou habilidades, estamos invertendo a lógica da ganância e alinhando nosso coração com o que Deus deseja para nós. Ao invés de focarmos no acúmulo, passamos a focar na abençoar os outros e ajudar a construir um mundo melhor, o que traz satisfação verdadeira e duradoura. Além disso, a Bíblia nos ensina a buscar a sabedoria ao lidar com as riquezas. Provérbios 3:9-10. Lemos: "Honre o Senhor com todos os seus bens e com as primeiras partes de toda a sua colheita, e os seus celeiros se encherão de fartura, e os seus barris transbordarão de vinho." Esse versículo é claro em nos ensinar que devemos honrar a Deus com nossos bens e agir com sabedoria no manejo dos recursos que Ele nos dá. O planejamento financeiro bíblico implica em ser prudente com o que temos, em vez de gastar sem reflexão. Quando honramos a Deus com o que possuímos e somos responsáveis com nossos recursos, Ele promete nos abençoar e nos dar mais para que possamos continuar sendo uma bênção para os outros. Vencer a ganância também envolve viver com contentamento. Em Filipenses 4:11-12, Paulo nos ensina: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." A Bíblia nos desafia a ser contentes com o que temos, reconhecendo que o dinheiro não é o fim, mas apenas um meio para viver de acordo com o propósito de Deus.
quando buscamos mais e mais coisas, acreditando que elas trarão felicidade, estamos nos enganando. O contentamento, segundo a Bíblia, é um sinal de maturidade espiritual. Ao aprender a viver com o que Deus já nos deu, nos libertamos do ciclo de insatisfação e ganância. E, finalmente, a Bíblia nos ensina a não confiar nas riquezas, mas em Deus. Em Mateus 6, 19-21, Jesus nos orienta: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destruem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que isso significa para os negócios e para nossas finanças pessoais? Significa que nossas prioridades devem ser alinhadas com o reino de Deus e não com a busca por riquezas efêmeras. Quando nossa confiança está em Deus e não nas riquezas materiais, encontramos a verdadeira paz e prosperidade. Portanto, a lição 2, sobre como vencer a ganância segundo a Bíblia, envolve o foco no reino de Deus, a prática da generosidade, o contentamento com o que temos e a sabedoria financeira. Vencer a ganância não é apenas uma questão de dar dinheiro, mas de mudar a forma como vemos o mundo e como usamos nossos recursos para a glória de Deus. Tópico 3. Lição 3 menos a importância de evitar a dívida segundo a Bíblia. Dívida é um dos maiores inimigos da liberdade financeira. E a Bíblia nos adverte de várias maneiras sobre os perigos de cair em dívidas desnecessárias. Evitar a dívida biblicamente não é apenas uma questão de não usar o crédito de forma excessiva, mas envolve uma mudança de mentalidade sobre como gerenciamos nossos recursos e como tomamos decisões financeiras. Em Provérbios 22:7, lemos: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse versículo nos ensina uma verdade fundamental. Quem se endivida se torna escravo de quem empresta, perdendo sua liberdade financeira e, muitas vezes, sua paz. O primeiro passo para evitar a dívida, segundo a Bíblia, é viver dentro das nossas possibilidades. Em 1 Timóteo 6, 6-8, Paulo nos ensina que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Isso nos lembra que não precisamos da acumulação excessiva de bens materiais para sermos felizes ou prósperos. Quando vivemos dentro dos nossos meios e somos gratos pelo que temos, estamos aplicando os princípios financeiros bíblicos de maneira prática. O controle financeiro, segundo a Bíblia nos ensina que, ao evitar gastos desnecessários e viver com moderação, podemos evitar cair nas armadilhas da dívida. A Bíblia também nos ensina a ser prudentes com nossas finanças, especialmente em relação ao que tomamos emprestado. Em Provérbios 21:5 lemos: os planos bem elaborados levam à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Isso significa que, ao tomarmos decisões financeiras, devemos sempre planejar com sabedoria e não agir por impulso. A ansiedade de querer alcançar rapidamente uma situação financeira confortável pode nos levar a tomar empréstimos e comprometer nosso futuro. Evitar a dívida é, muitas vezes, um ato de paciência e planejamento, e não de pressa, o dízimo. E as ofertas também têm um papel importante na questão da dívida. Quando damos o dízimo de forma fiel, estamos reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. E ao devolvermos uma parte, mostramos nossa confiança nele para prover todas as nossas necessidades. Malaque 3:10 nos ensina: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês uma bênção tão grande que não haverá espaço suficiente para guardá-la. Quando somos fiéis nas nossas finanças e em nossos dízimos, Deus promete suprir nossas necessidades, o que pode nos ajudar a evitar o ciclo de dívidas e viver com mais liberdade financeira. Um dos maiores ensinamentos bíblicos sobre como evitar a dívida está em confiar em Deus como nosso provedor. Em Mateus 6:31-33, Jesus diz: portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso nos lembra que nossa segurança financeira não vem da quantidade de dinheiro que possuímos, mas da nossa confiança em Deus. Ao confiar nele, aprendemos a ser contentes com o que temos e a viver sem a necessidade de acumular dívidas para atender às nossas necessidades. Por fim, a Bíblia também nos ensina a ser responsáveis e justos em nossa relação com o dinheiro dos outros. Em Romanos 13:8 lemos: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Isso significa que, ao tomarmos dinheiro emprestado ou comprometer-nos com uma dívida, devemos ser fiéis em cumprir com nossas obrigações. A dívida não deve ser uma forma de negligência ou de evitar nossas responsabilidades, mas deve ser tratada com seriedade e comprometimento. Ser responsável com o que devemos é um passo crucial para a verdadeira liberdade financeira. Evitar a dívida, segundo os princípios bíblicos, é um caminho que nos leva à liberdade financeira e à paz de espírito. Ao vivermos com sabedoria, moderação, fidelidade a Deus e responsabilidade, podemos garantir que nossas finanças estejam sempre alinhadas com o seu plano para nossas vidas. Tópico 4. Lição 4 menos o poder do planejamento financeiro. Segundo a Bíblia, o planejamento financeiro é uma das práticas mais essenciais para alcançar o sucesso nos negócios e na vida pessoal. E a Bíblia nos ensina com clareza que devemos planejar com sabedoria em todas as áreas da nossa vida, incluindo as finanças. Em Provérbios 21:5 lemos: Os planos bem elaborados levam à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Este versículo revela que o planejamento cuidadoso e deliberado é um dos caminhos mais seguros para alcançar a prosperidade e evitar as armadilhas da insuficiência financeira. O planejamento financeiro bíblico não se resume a fazer orçamentos, mas a agir com sabedoria e visão. Isso começa com a compreensão de que Deus nos confiou o que temos e espera que sejamos bons mordomos de todos os recursos que Ele nos dá. Em Lucas 14:28-30, Jesus nos dá uma poderosa lição de planejamento dizendo: Quem de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem com o que acabar? Esse ensino nos chama a considerar os custos antes de tomar decisões, seja no nosso negócio, seja na nossa vida pessoal. Planejar não é apenas uma medida prática, mas uma forma de honrar a Deus, agindo de acordo com sua sabedoria e providência. Quando aplicamos o planejamento financeiro à nossa vida diária, estamos criando um caminho de estabilidade que nos ajuda a evitar a tentação de fazer compras impulsivas, acumular dívidas ou nos perder em desejos desnecessários. A Bíblia não nos chama a viver na abundância, mas sim a viver com equilíbrio. Em Filipenses 4:11-12, Paulo fala sobre ser contentes em qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O planejamento financeiro bíblico nos ajuda a aprender a viver dentro dos nossos meios, evitando a tentação de consumir mais do que podemos pagar. O planejamento financeiro também está diretamente ligado à fidelidade a Deus e ao reino de Deus. Quando planejamos nossas finanças, precisamos lembrar que somos mordomos dos bens de Deus e que devemos honrá-lo com o que temos. Em Mateus 6:33, Jesus nos ensina: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que o planejamento financeiro não deve ser feito apenas com a busca por lucro, mas também com o propósito de servir aos outros e cumprir o propósito divino para nossas vidas. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, nossos planos financeiros serão mais equilibrados e alinhados com os valores do céu. Além disso, o planejamento financeiro bíblico nos ensina a importância de economizar para o futuro. Provérbios 6:6-8 somos exortados a aprender com a formiga, que trabalha diligentemente durante o verão para garantir o sustento durante o inverno. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem supervisor, prepara no verão a sua comida
e ajunta na colheita o seu mantimento. Isso nos ensina a importância de guardar para o futuro, economizando e preparando para tempos de necessidade. Quando ignoramos essa lição, podemos facilmente cair na armadilha do gasto sem planejamento, que leva ao endividamento e à falta de recursos quando mais precisamos. Por fim, o planejamento financeiro, segundo a Bíblia, também implica em ser disciplinado. A Bíblia nos chama a ser fiéis nas pequenas coisas, o que inclui a nossa vida financeira. Em Lucas 16:10, Jesus diz: "Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito." A disciplina financeira começa com pequenos passos, como fazer um orçamento, controlar gastos, economizar e investir com sabedoria. Não importa quão pequeno seja o valor que você ganha. Se você for fiel em gerenciar bem o que tem, Deus pode confiar a você mais recursos. A falta de disciplina, por outro lado, leva à desordem e à escassez. Em resumo, o planejamento financeiro bíblico não é apenas sobre fazer orçamentos e controlar gastos, mas sobre viver com sabedoria, disciplina e fidelidade aos princípios de Deus. Quando aplicamos essas lições, podemos evitar erros financeiros e viver uma vida próspera e equilibrada, que honra a Deus e nos leva à verdadeira liberdade financeira. Agora que você descobriu as poderosas lições bíblicas sobre como sair das dívidas e alcançar uma vida financeira equilibrada, a pergunta é: o que você vai fazer com essa sabedoria? A Bíblia já nos deu todas as ferramentas necessárias para transformar nossa vida financeira, mas a verdadeira mudança começa quando você decide aplicar esses princípios no seu dia a dia. Não é apenas sobre saber o que fazer, mas sobre ter coragem de agir com fé e responsabilidade. A jornada para sair das dívidas não é fácil, mas é possível quando estamos alinhados com os ensinamentos de Deus. A sabedoria bíblica nos ensina a viver com equilíbrio, a ser generosos com o que temos e a confiar em Deus como nosso provedor. Ao colocar em prática essas lições, você não só sairá das dívidas, mas também viverá com mais paz, prosperidade e confiança no futuro. Agora é hora de agir. Não deixe essa oportunidade passar. Se você está comprometido em colocar em prática o que aprendeu, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a jornada de transformação financeira, baseada nos princípios que não falham. Deus tem grandes coisas reservadas para você, e a cada passo de fé, você estará mais próximo de alcançar a liberdade financeira que tanto deseja. Clique aqui para aplicar essas lições e começar a mudança agora mesmo. O que Boc faz agora pode ser o primeiro passo para um futuro sem dívidas e com verdadeira prosperidade.